Um dos pilares centrais de toda a teoria marxista, elaborada por Karl Marx, se chama a teoria da exploração, onde basicamente Marx argumenta dizendo que a característica principal do capitalismo se baseia, primeiro, numa minoritária classe burguesa que possui todos os meios de produção, e segundo, numa maioritária classe operária sem propriedade alguma e que fica à mercê da exploração da burguesia para que possam trabalhar e sobreviver nessa sociedade capitalista. Então, partindo desse pressuposto, Marx conclui que o capitalismo é uma ferramenta da burguesia para explorar o proletariado. Uma vez que a classe burguesa concentra para si toda a propriedade sobre os meios de produção, significa que eles são antagônicos à classe operária, que não contém tal propriedade. Claro que isso no contexto do século XIX, né, que foi quando Marx idealizou suas teorias. Então, nessa relação de explorador e explorado, Marx propõe uma revolução, onde o proletariado tomaria os meios de produção dos burgueses, e o resto da história vocês já conhecem, né? Pois bem, mas faz sentido esse pensamento classista, onde existem duas classes antagônicas entre si, e que uma necessariamente quer oprimir a outra? Adiantando, não faz nenhum sentido. E o erro nesse tipo de pensamento é até que bastante simples e, seriamente, me impressiona que tenha gente que não perceba isso em pleno século XXI. O erro maior nessa viagem marxista está em acreditar que a economia se resume em um grande jogo de apostas, que enquanto um ganha, o outro perde. O que nós chamamos de jogo de soma zero. E nada poderia estar mais incorreto do que isso. É um absurdo crer que para se obter alguma coisa é preciso necessariamente tomar de alguém. Esse é um pensamento muito simplista e, sobretudo, equivocado. Quando se fala em economia, principalmente uma economia capitalista, que o Marx detesta, nós falamos também em criação de riqueza, em produção em massa. Então, quando Marx, na sua mentalidade onde só existem classes, diz que a burguesia toma o que é legítimo e produzido pelo proletariado, ele se esquece que o proprietário do meio de produção é justamente o maior responsável por criar algo que não existia anteriormente. Então se deve a ele, ao proprietário dos meios de produção, grande parte da existência da riqueza criada. Então ele não explora a classe operária coisíssima nenhuma, pois sem os meios de produção dos capitalistas, o que a classe operária produziria? Nada. É claro que a mão de obra oferecida pelo proletariado é essencial na produção de bens, mas é um grande absurdo assumir que somente a classe operária é responsável por toda a produção de riqueza. Caso isso fosse verdade, nós teríamos que conceber que os países onde mais se trabalha necessariamente seriam também os países mais ricos, já que, supostamente, os trabalhadores são os únicos responsáveis pela produção de riqueza. Mas tem um probleminha, isso não acontece na realidade. Muito trabalho não necessariamente significa muita produção, muita riqueza. A produção de riqueza depende sim do trabalho, mas acima de tudo depende de outros fatores, como a eficiência, a qualidade dos meios de produção, a técnica envolvida na produção, a demanda pelo bem produzido, a publicidade em cima do produto. Ou seja, você pode mandar 20 pessoas cavar um buraco, mas eu garanto que um trabalhador operando uma escavadeira é muito mais eficiente, muito menos custoso, muito mais rápido e muito mais lucrativo. Então dizer que a produção depende única e exclusivamente da classe operária é tão sem pé nem cabeça quanto dizer que 2 mais 2 são 5. E outra coisa, se o burguês, como chamam os marxistas, adquiriu os meios de produção de forma legítima, que mal faz que ele negocie livremente a mão de obra da classe operária? Me diga qual o critério objetivo para impedir essa relação? Essa é a essência do trabalho. O patrão tem os meios de produção, as máquinas, a matéria-prima, as ferramentas necessárias. Já o trabalhador tem o empenho necessário para produzir. O patrão entra com os recursos dele, eu entro com os meus, nós assinamos um contrato, periodicamente ele me paga um salário, e é assim que se forma uma relação trabalhista espontânea e saudável. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Se não fosse a legislação trabalhista proveniente do fascismo. Então me diz, que exploração há nisso? Só que não, o pensamento revolucionário sempre encontra uma desculpa para romper com a ordem natural das coisas. É o desejo da revolução. E só porque eu não pertenço e, sobretudo, trabalho para uma classe diferente da minha,
Então pronto, agora eu tenho que me rebelar contra essa classe por um propósito completamente sem sentido, absurdo e imoral. Isso é tão descabido de qualquer senso lógico que só sendo desmiolado mesmo para aderir a uma ideologia evidentemente fadada ao fracasso como é o comunismo. Enfim, eu espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver, foi bem mais informal do que o normal. Mas não dá, cara, é porque quando eu vou falar de alguma coisa, alguma particularidade do comunismo, por mais que eu tente, é impossível levar a sério sem ridicularizar, não dá. Porque ideias erradas não devem ser respeitadas, elas devem ser combatidas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, passe bem, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.